Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e os seus negócios. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável por receber diversas empresárias de sucesso nessa mesa e hoje não é diferente. Eu estou sentada à mesa com uma empresária de altíssimo nível que já passou por aqui umas 2 ou 3 vezes, já entregou muito e hoje a gente vai bater um papo sobre vendas, tendência de mercado. Ela é corretora e ela tem vendas na veia e a gente vai debater muito sobre isso hoje. Eu estou falando dela, Andresa Teixeira. Minha amiga, seja muito bem-vinda mais uma vez a esta casa, a este programa que a gente ama te receber aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, Larissa. Obrigada pelo convite. É sempre muito enriquecedor essa troca que a gente faz. É muito gostoso. E vamos falar do que a gente mais gosta, né? Eu amo falar de venda e é um prazer imenso estar aqui. Minha amiga, a honra é minha te receber mais uma vez aqui. É sempre um bate-papo muito gostoso e eu não tenho dúvida que hoje não vai ser diferente. A gente vai falar bastante de tendência, vendas e eu já quero começar te perguntando, minha amiga, como que tá o mercado de corretagens, a venda direta? O que você tá sentindo? A gente tá vivendo um ano, né? Um ano com muitas situações, né? Muitas variações aí. É Copa, é política, é um ano aquecido demais, economicamente falando. Então, eu queria entender o que você está vendo aí no teu mercado, para você trazer de novidade aí pra gente. E eu vou te contar também do meu e vamos discursar sobre isso hoje. Tem muita coisa para você contar, né, Larissa? Tô sabendo que tem muito movimento bom. E o mercado está realmente passando por uma nova transição. Quando a gente pensa em comportamento do consumidor e o comportamento do vendedor, naturalmente, se a gente olhar historicamente, passamos por muitas mudanças. Antes da internet, depois da internet, antes do WhatsApp, depois do WhatsApp. E agora a gente tem um novo comportamento, levando em consideração que a gente está vivendo um ano de Copa, um ano de eleições, outras coisas que, querendo ou não, para muitos segmentos, sai de evidência. E a gente vem com o WhatsApp que está mudando muito as suas diretrizes. Ou seja, momentos de renovação para todo mundo. Tem que chamar atenção, tem que estar cada vez mais com uma presença digital muito forte. E entender que o que fazia em 2025, em 2026, a regra já mudou, o comportamento já mudou. Tem que estar se atualizando de verdade. Não é só... Não dá mais para fazer mais do mesmo. Não dá. E hoje aqui a gente está no 2º episódio de gravação, né? Então, o programa que a gente gravou antes desse com você, eu estava com uma contadora que é mentorada minha. E ela, assim, está se posicionando muito forte na reforma tributária. E ela trouxe aqui alguns pontos que eu falei assim, meu Deus, realmente a gente está vivendo uma nova economia totalmente diferente em vários aspectos. E a gente consegue ver essa mudança impactando no meta, essa mudança impactando no consumidor final, essa mudança impactando no jurídico, impactando no contábil, impactando no empresário. E a gente precisa estar olhando, né, para todos esses indicadores, essas áreas vitais do nosso negócio. E eu falo muito, sempre falei, agora eu tenho que falar isso mais ainda, que a gente tem que se tornar empresário profissional. Porque não dá mais para dar o jeitinho brasileiro, é o que ela estava falando aqui. E a gente está conseguindo sentir isso na veia. E eu tenho visto que essas atualizações todas do Meta, vou dar a minha opinião, queria saber a sua, que você também está muito ativa nesse lugar. Eu percebo que o Meta está atualizando, mas não é porque ele quer, porque ele está sendo obrigado a mudar. E a gente consegue ver bugs, porque nem ele está sabendo que jogo jogar. Mudou demais isso. Mudou demais, mudou de repente e ou você se adequa ou você tá fora. Eu trabalho com um nicho de corretores, né? Corretores de planos de saúde especificamente. E muitos deles não se adequaram tributariamente, tá vivendo do jeito que dá, faz as coisas assim e vamos vivendo. E apesar da minha mentoria falar muito sobre venda, esse ano eu tenho que começar a falar sobre toda essa parte financeira, tributária, porque tá impactando. Quem simplesmente vendia, recebia e tá tudo certo, não dá mais. Tudo mudou. Então, você vê, a gente falou de Copa, a gente falou de eleição, mas a reforma tributária tá aí, é importante, impacta e cada vez mais tem que se profissionalizar mesmo. Esse é o jogo.
Por muito tempo, as pessoas saíram do CLT e viviam no vamos ver se vai dar certo, se não vai dar. Agora não, agora você tem que entender que se você é empresário e tem que profissionalizar o teu jogo. Tudo na vida tem prós e contras, né, Larissa? Mas a gente tem que se adequar e fazer acontecer. E me conta, o que você já está fazendo de movimento em cima disso? Nossa, muita coisa. Estou montando o ecossistema em volta do que a gente faz, né? Como mentora de posicionamento e vendas, eu entendo que eu ajusto a embalagem da minha cliente e eu faço ela vender. Só que o mesmo olhar que você tem, eu falei assim, cara, eu não posso só fazer ela vender mais. Eu tenho que olhar para o business dela total. Porque se eu não olhar a operação dela, eu escalo algo que não pode. Eu quebro a operação. Então não é mais sobre vender. A gente tem que entender, porque se você vende e escala uma operação que está enxuta, que está com precificação errada, que a pessoa não está entendendo onde ela está perdendo dinheiro nessas taxas, é taxa de Shopee, é taxa de não sei o que mais, que agora é o mercado de esse mercado de dropship, o mercado de afiliado, tá bombando, mercado de produto físico. Só que a galera não sabe jogar. Tá botando, porque o jogo é o barato, mas você tem margem de lucro aí ou você só tá trocando dinheiro? E aí, se eu só entrar com a mentalidade que antes a gente entrava de, você que é empresária tem que entender do teu business. Eu vou posicionar você e fazer você vender mais. E eu faço ela vender e ela tem um problema de preço, ela quebra vendendo. Terrível o que tá acontecendo. Então, eu comecei a perceber isso e estou montando um ecossistema completo. Então, eu já estou trazendo para o time contadores que entendem a leitura estratégica do DRE, que estão estudando a reforma. Eu começo a trazer também para o nosso jogo outros profissionais que vão trazer soluções para o meu cliente, para que o meu cliente possa comprar essa solução mais barata, porque está comprando dentro do meu ecossistema. Então, a melhor estrutura que eu estou buscando trazer para o meu cliente hoje, entendendo a nova economia, é esse formato de ecossistema, para que o meu cliente não tenha que ficar batendo cabeça lá fora, pagando caro e às vezes caindo na mão de alguém que não vai entregar, que vai dar golpe, porque agora vai surgir muitos golpistas. Eu sou especialista na área tributária, porque isso também abre margem para essas coisas acontecerem. Então, o maior movimento que eu estou fazendo esse ano, minha amiga, é buscar trazer o máximo de profissionais qualificados que trabalham com áreas vitais de um negócio. Porque o meu cliente está precisando disso. E encontrar o profissional qualificado não tá fácil para jogar com a gente, que tem essa visão que a gente tem aqui, entende? Além de não ser fácil encontrar o profissional, eu não sei se é uma dor que você tem, mas é uma dor minha, tá? Me conta. Olha, gente, desabafo, momento desabafo. Vamos desabafar. Muitas vezes, os meus mentorados não se enxergam empresários. Cara, isso é forte. Eu sou autônomo, né? Enfim, eu vendo, eu sou vendedor, mas não enxerga o por trás. E aí, além de tudo isso, a gente tem que conscientizar. Porque vou trazer o seu público, né? Fiz uma venda ali na Shopee, que seja. Poxa, não tenho estoque, já é uma benção, maravilhoso isso. Tenho só a venda. Não é mais um jogo de simplesmente tenho meu lucro, vou gastar e tá tudo certo, vou pagar minha conta. O jogo não é mais esse, não dá mais, não cabe. Mas essa visão, ela é muito importante. Porque no final das contas, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E quem não estiver olhando para isso, não vai sobreviver 2027. Não vai estar. O ano de ajustar e arrumar a casa é esse. E já tá em cima para quem não estava vendo isso antes, né? Eu já tô desde o ano passado planejando isso, porque eu sabia que a reforma tributária ia vir com tudo. E aí, junto com ela, tudo isso que a gente ia viver esse ano. Então, eu lancei vários eventos, estou montando cada vez mais essa estrutura densa de pessoas para levar estrutura e suporte para o meu cliente e também para mim. Então, eu criei essa ramificação para que a gente possa se apoiar. Essa foi uma grande estratégia. E aí, me conta que estratégia que você hoje está aplicando nesse lugar e está trazendo para a tua galera, para o teu time, para o teu mentorado. O que você viu, que você já compartilha aí, que a gente vai trocando as visões. É bom que a gente tenha um pensamento muito parecido. Sim. E, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui se traduz em ambiente, né? Sim.
Você está no ambiente certo, você está no ambiente em movimentação, um ambiente que quer realmente trazer crescimento. E é exatamente isso. Quando eu comecei a minha mentoria, eu já tinha essa ideia de trazer profissionais que iriam agregar. Porque ninguém sabe tudo, não dá, né? Não tem como ter todo o conhecimento. Mas nós temos pessoas que são especialistas em. Então, em vários momentos, eu trouxe pessoas que eram especialistas em gestão de tráfego, especialista em posicionamento, já trouxe especialista em imagem. Gente, imagem vende mais do que nunca, tá? Vamos falar sobre isso. Imagem é muito importante. A gente estava um pouquinho antes de começar o podcast falando sobre o mercado de luxo. Sim. E imagem vende. Afinal de contas, todo mundo julga o livro pela capa. Não adianta. Todo mundo. Então, a gente quer entender se eu estou comprando da pessoa certa, se é uma pessoa de confiança. E a imagem transmite isso. E dentro disso, claro, contadores, para poder... Contadores não, que eu trabalho com um só. Para poder trazer essa fidelidade, esse atendimento, para poder trazer essa instrução. Claro, os mentorados não são obrigados a estar com nenhum dos profissionais que eu trago, mas é uma referência maravilhosa de uma pessoa de confiança que sabe fazer um bom trabalho. Porque é exatamente o que você falou. Ter pessoas de confiança é uma agulha no palheiro. Isso é um ativo já, né? Porque muita coisa. Tá muito difícil. Hoje em dia, eu falo muito isso pros meus alunos. Eu me recuso a usar a palavra especialista, porque agora todo mundo é especialista. Sim. Acabou. Generalizou. Como outras palavras foram se perdendo ao longo do tempo, essa é mais uma. Tem tudo a ver com posicionamento, né? Sim. Agora, se todo mundo é especialista nisso, perdeu o valor. Não adianta mais. É o momento de você trazer seu diferencial, olhar por outras pontas para você estar cada vez mais próximo do seu cliente. Então, o jogo tá cada vez mais profissional. É isso. Eu tenho falado muito dentro do mercado de posicionamento que na nova economia, que é isso tudo aqui que a gente está falando, a relação de consumo mudou. Então, cada vez mais, na realidade imaginativa, que é o digital, a gente compra o que percebe primeiro e depois verifica se o produto é bom ou não. Antes, pra gente comprar um telefone, eu ia na loja, e aí às vezes eu ia para comprar um Samsung, chegava lá o vendedor, fazia perguntas, e eu falei, não, eu quero um Samsung, mas pra quê? Ah, pra isso. E consegui me empurrar o iPhone. Agora não. Eu vou decidir se é Samsung ou iPhone no digital. Eu vou no Reclame Aqui. Eu vou no YouTube para saber, comparando um ao outro, qual que é melhor, qual que é a câmera. Então, hoje, a venda principal, que é o que eu chamo que é a inicial, ela acontece no marketing. O vendedor tá tirando pedido, porque se você faz um bom marketing com foco em venda, você já ganha um lead muito qualificado, porque você já respondeu as objeções ocultas ali. E eu brinco muito com isso no sentido de, para provar isso que eu tô te falando, a gente tem o iFood, que a gente compra uma foto meramente ilustrativa e escolhe a pizza que a gente vai comer a partir da foto que tá escrito, muitas das vezes, é meramente ilustrativa. E às vezes você tá comparando uma pizzaria que tá com a foto real da pizza com o que pegou a foto da IA e você vai comprar da IA, porque você comprou o que você percebeu, que ela lhe gerou mais desejo. E a gente está sendo escolhido pelo nosso cliente assim. Então, quando a gente hoje fala de posicionamento no digital, não é mais aquele posicionamento de um feed bonito. É posicionamento com funil de vendas. Você tem que ter ali os fixados respondendo a objeção que o seu cliente gostaria de te perguntar, mas se você não tiver ali respondendo, ele não clica no link da bio. Você nunca vai ter chance de poder responder aquele cara. E isso é muito forte. E a pessoa está no velho marketing. Não, mosaico do meu Instagram. Não, porque eu tenho que fazer conteúdo todo dia porque alguém disse. Sem intencionalidade, esquece, só perde tempo, bagunça o algoritmo, que o algoritmo também nem sabe mais que jogo que joga, porque tá tudo diferente. E você não tá se posicionando da forma que hoje o cliente consome. Isso porque você tá contando que a pessoa tá no Instagram. Olha, não vamos nem entrar nisso aí, porque quem não tá tem que levar 3 tapas na... Por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos hoje não... Antes de chegar para mim, não se posicionavam. Meu Deus. E aí, trago essa reflexão para vocês. Quando você vai comprar alguma coisa, qual é o primeiro lugar que você procura? Na rede social. Você quer saber se a pessoa é de confiança, se ela existe mesmo, você vai dar uma olhadinha na página dela. Por que
que o seu cliente não faria isso? E o que o seu cliente encontra quando ele procura você? Cara, isso é muito Cara, tenho vergonha de gravar vídeo. Vergonha não paga boleto. Todos os meus alunos já sabem disso. Vergonha não paga boleto. Enquanto você tá com vergonha, tem outra pessoa fazendo seu trabalho. E hoje, olhando para toda a tecnologia, tá muito mais fácil gravar vídeo. Tem IA que você não precisa nem trocar de roupa, né? De pijama, ela grava você, bota sua voz, faz tudo para você. Mudança novamente no comportamento do consumidor. Por quê? O consumidor, ele quer ter certeza que é uma pessoa que tá ali e não uma IA. Então, sabe aquela gaguejadinha que você deu no vídeo? Agora ela tem muito mais valor, porque ele fala, não, é uma pessoa mesmo. Cara, é nessa linha aí. Meu Deus. Gente, eu adoro trazer a Andressa aqui, porque a gente bate um papo muito dentro do que dentro da mesma linha. Minha amiga, é isso, eu tava falando sobre isso esses dias. Cara, a minha cliente estava do meu lado mandando áudio, que eu sou a pessoa do áudio. Tem momentos do WhatsApp na venda que, mas o cliente está me respondendo por escrito. Meu amor, venda é emoção. Se você for só usar a escrita, vai perder chances de conversão. Então, tem pontos sensíveis da venda que você vai ter que usar o áudio estrategicamente. E o cliente ele vai parar para te ouvir, porque já está no meio da conversa ali, ele vai ouvir. E aí você vai usar o tom a seu favor, vai usar a cópia, a narrativa, tudo isso. E isso tem contado muito. E aí eu tava com uma cliente esses dias, ela treinando o tipo de áudio que eu ensino. Não sei o que, não sei o que. Aí ela, não ficou bom. Aí eu só observando, né? Ela, não sei o que, não sei o que. Eu falei, aí ela, não ficou bom. Falei assim, cara, para de perfeccionismo, pelo amor de Deus. Não é mais sobre isso. O cliente quer ver você de verdade. Você tá mandando áudio porque eu quero... O método que eu tô falando pra você aplicar é justamente isso, pra você mostrar pessoalidade, trazer uma humanização pro atendimento, que hoje tá todo mundo botando IA e você tá aí com um ativo maravilhoso, que é o seu tempo, a sua voz, sendo você. Aí você vai abrir mão disso querendo ser um robô perfeito? Não, manda do seu jeitinho. Aí falou errado, ri, brinca. Aí ela, nossa... Cara, ela começou a aplicar isso, mudou tudo na retenção desse lead, que fica muito mais tempo com ela que antes não ficava. Com certeza. Pessoas compram de pessoas. E as pessoas não gostam de estar falando com robô, com chat, elas não querem ter essa percepção. Elas querem entender que tem uma pessoa de fato atendendo. Da mesma forma que elas querem que seja uma pessoa, de fato, gravando um vídeo, trazendo um conteúdo. Porque, primeiro que todo mundo já tá nessa coisa de criar o roteiro no chat GPT. E aí ela já não sabe se foi você ou se não foi. E aí é uma IA gravando. Gente, eu acho que a IA é maravilhosa para vários pontos, tá? Inclusive, eu tô colocando ela em várias etapas do processo. Mas... a gente tem que desencanar dessa coisa de ser perfeito, porque eu não conheço ninguém perfeito. Toda vez que eu olho um vídeo meu, eu falo, meu Deus, tem um olho que tá menor do que o outro. A boca não ficou boa. Mas calma, as pessoas me veem assim todos os dias. Todos os dias. Mas a gente tem um auto-julgamento, uma pressão, uma coisa. Calma, tá tudo bem. É assim que você é. E é assim que o cliente vai comprar de você. Porque ele vai comprar de você antes de comprar o que você está vendendo. Então, é esse áudio. Claro, gente, que áudio... poxa, eu dei uma gaguejadinha, errei, dou uma risada, tá tudo certo. Mas ele tem intenção, tá? Ele tem intenção no começo, ele tem porquê, ele tem caminho, ele tem estratégia. Mas eu não tenho pacto com a perfeição, Larissa. Não tem. Não dá. Cara, isso é muito interessante. Eu tô adorando, porque eu tenho batido muito nessa tecla. E aí, trazer você que também está atuando muito nesse lugar, uma venda bem profissional, que é o que a gente traz sempre aqui, essa alta performance, é entender dessa nuancezinha que ninguém fala. Porque a gente tropeça nesse lugar, nessa pedrinha, que se a gente não prestar atenção, a gente tá deixando dinheiro na mesa, e aí tá trabalhando pra caramba todo dia, e fala, meu Deus, cadê o resultado? E aí você tá tropeçando nesses detalhes que estão passando despercebido, porque não está percebendo a mudança de mercado. E falando de mudança de mercado, você, né, nós estávamos aqui debatendo um pouquinho sobre o mercado de luxo antes de entrar no podcast, e eu queria que você trouxesse essa leitura que você estava me contando. Larissa, o mercado mudou. Caramba, o pessoal agora consome assim. Então me conta um pouquinho desse lifestyle que você tem visto do mercado de luxo que está diferente. O mercado de luxo é maravilhoso e é querido. É muito mais fácil, inclusive, vender para pessoas que têm poder aquisitivo maior. Por quê? Porque o nível de consciência é diferente.
Só que tem um detalhe. Naturalmente, é um cliente que ele sabe identificar. Ele sabe identificar se você sabe do que você está falando. Ele não quer perder tempo. Ele não é aquele lead, por exemplo, que vai levar 3 meses te enrolando. Porque se ele sente confiança, ele sabe o que quer, ele enxerga a vantagem, ele toma a decisão. Ele é decisor, tá? Mas ele tem comportamentos específicos. E aí a gente até estava comentando sobre a parte corporal, né? Sim. E como que ela fala. Porque lembra, gente, de novo, imagem vende. E como que eu identifico o comportamento de luxo? Porque uma coisa é falar, é roupa, é marca, é bolsa. É comportamento. Luxo é comportamento. Quando eu vou voltar bastante na história, quando eu tinha um pouquinho mais de sobrepeso, luxo. Por quê? Porque eu tinha casa, eu tinha comida farta, eu tinha pessoas que faziam, então isso significava status. Com o tempo, esse comportamento mudou. Por quê? Porque mudou o nosso comportamento alimentar, o acesso, revolução industrial, veio tudo isso. E aí o sobrepeso já não é mais luxo, agora o luxo é a magreza. Hoje, a gente também está vivendo uma transformação nesse mercado, porque a magreza se tornou acessível. E aí, eu tenho o contraponto, né? Por quê? Porque se você está acima do peso, ou isso mostra que você não tem sucesso porque a magreza é acessível. De que maneira? Hoje eu tenho Monjaro, eu tenho uma série de remédios que você toma e consegue alcançar. E aí, ou isso significa falta de sucesso ou é desleixo. Só que você vai querer contratar de uma pessoa que você enxerga que é desleixada? Gente, não vai. Não vai. Não vai. E aí, eu tenho um novo posicionamento de luxo, que é a qualidade de vida. Então, a magreza hoje já não é mais luxo. Ela é o básico. Cara, isso é muito forte. É muito forte, gente. E não tô falando de saúde de verdade, não. É luxo, tá? Esse é o mercado de luxo. A percepção disso é que vem. Não é a minha opinião, é o mercado. É isso que acontece. Ah, André, você concorda, você discorda? Não estou dando a minha opinião. Isso é mercado. É assim que o comportamento está acontecendo. E o que é luxo hoje? O luxo é você ter um shape. Por quê? Porque você não compra. Você não compra o shape. Caraca. Você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter Isso é dedicação. conquista, né? É conquista mesmo, é É comprometimento. disciplina. É disciplina. É você ir pra academia a hora que for, pro treino a hora que 2 for. horas da tarde. 2 horas da tarde, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. E isso, hoje, isso é né, visto pelo mercado como luxo. Porque você pode. Porque não é fácil. Ah, manter uma alimentação saudável. Não vou entrar numa questão de ser barato ou caro, tá? Porque no final das contas tudo é caro. Ou tudo é barato, depende. Não é uma questão de caro ou barato, é uma questão de disciplina, comprometimento, suporte. Porque Tempo. nem sempre você consegue ter tempo para poder fazer. Então, ter alguém que te apoia nisso, que te faz para você, que consegue estar ali, é luxo. Nem todo mundo pode ter. Agora, o shape só você com você mesmo, tá, gente? Tem que treinar. Acho que ainda não existe nada que faça por você. Bom. Mas até para isso você precisa de tempo. E aí vem o tempo, que a gente sabe que tempo é dinheiro, e quem tem essa disponibilidade de tempo já fala por si só. Porque se você não tem, se você não pode treinar 2 horas da tarde, você realmente devia estar focado em crescer o seu negócio. Então eu entro para um novo nível de luxo, tá? Caraca, gente, esse aqui explodiu minha mente. É muito real isso. E eu tô vendo realmente um comportamento de luxo nesse lugar, que eu comecei a perceber a crescente dessas pessoas que agora fazem corrida em vários países. Ah, não, eu saio daqui, eu vou passar 15 dias na China numa corrida que vai ter. Ah, o Ironman da vida não sei aonde. Então as pessoas estão agora vivendo esse estilo de vida, e quando você vai ver, quem tá lá no Ironman é um empresário muito bem sucedido, que está não sei há quantos anos já empreendendo, e aí ele pode se dar esse luxo de ficar fora. Ah, eu vou para outro país para quê? Viajar a trabalho, lazer? Não, eu vou lá correr na China. Não Isso é muito não maneiro. é para todo mundo, né? Caramba, É que luxo, legal. então isso já mostra. Claro que isso atrela a saúde, naturalmente, porque se você está praticando esporte, se você tem esse nível de rotina, você tem uma alimentação saudável, você tem acompanhamento médico, e vem junto, lógico. Mas, é o primeiro? Não é? Sejamos sinceros, não é? Sim.
Não é uma questão de pertencimento. Porque ambiente, gente, de novo, vou voltar para o ambiente. Naturalmente. Por quê? Se eu quero me conectar com aquele tipo de pessoa, eu tenho que entender o que aquele tipo de pessoa faz, qual é o lazer, o que ela vive, para que eu consiga me inserir. E aí eu tenho que praticar também. Não dá para fingir. Você tem que fazer parte. E aí você consegue, Sim. de fato, se destacar dentro desse público. Então, eu olho para o lado, os empresários de sucesso, todos eles estão fazendo o Ironman, por exemplo. Pronto, virou objetivo. Entrou na meta, tem que fazer o Ironman também. Só que, para eu fazer, para eu ter sucesso nele, o que eu preciso? Eu preciso de acompanhamento, eu preciso treinar tantas vezes por semana, às vezes por dia. Eu preciso de tempo. Preciso de tempo, que sempre foi um ativo valioso, hoje mais do que nunca se provando nisso. Então, é comportamento. E aí, vou trazer um pouquinho para venda. Quero me conectar com o meu cliente. O que eu preciso entender? Comportamento. Por quê? O cliente quer comprar de semelhante. Então, se meu cliente está aqui, eu me coloco aqui, eu sou inalcançável. Ele vai olhar como um sonho, mas será que ele vai comprar de você? Talvez não, porque você está distante demais. Nem próximo demais e nem distante demais. Então, isso é importante para o cliente entender que é alcançável. Gente como a gente. Sim. Mas, então, entender seu público. Seu público é luxo, então você tem que se comportar como luxo. Se não, você tem que ajustar. Porque tem esse senso de pertencimento. E esse senso fala muito. E reforçando aquilo que eu, trouxe aqui para vocês em relação à percepção, que é o que hoje é vendido, a pessoa compra isso, se é verdade ou não, ela primeiro vai comprar a percepção e ponto. Ela vai perceber, sim, o seu posicionamento profissional, mas o seu comportamento vai dizer muito para ela, se sim, se não, se compra, se não compra. E isso é muito legal. E dentro desse, eu tenho um tripé de posicionamento, o ponto principal ali é a clareza. E a clareza de quê? Do meu público-alvo. Não é mais suficiente hoje saber qual é a isca que eu vou jogar pro meu peixe. Eu tenho que saber qual é o peixe. Ele é de água doce ou de água salgada? Ele tá lá no fundo ou tá no raso? Ele tá perto da pedra ou tá longe? Ele anda sozinho ou anda em bando? Que horas que é o melhor momento? Antes a gente não tinha todos esses detalhes, a gente só vendia e a coisa acontecia de forma fluida. Hoje não. Hoje a pessoa, para ela comprar, ela quer saber tudo sobre você e você também vai ter que saber tudo sobre ela. Então você não adianta querer pescar, sabe, um tubarão e jogar a mesma isca que, sei lá, um bagre comeria. Não vai fluir. Você vai ter que ser muito específico nesse posicionamento e na escolha do produto isca, porque eu tenho falado muito isso no digital. Qual é o produto isca que você está jogando? Porque às vezes você está bem posicionado, mas está errando na oferta. Tá jogando, às vezes você quer até vender uma mentoria, mas será que o seu cliente ele tá preparado para na primeira compra com você comprar o teu produto mais caro? Você tem que dar uma chance para ele te conhecer. Sim. Isso é um ponto muito forte. Eu fiz esse movimento. Muito bom. Meu primeiro produto foi uma mentoria. E aí, apesar de vivenciar o meu público, porque eu sou, de certa forma, minha cliente também, eu fiz e eu tinha uma ideia de ajudar um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de corretor. Com o passar do tempo, eu fui entendendo as pessoas que vinham e o que elas precisavam. O que eu criei? Um produto mais acessível, que trouxesse transformação e realmente traz, eu já tenho feedbacks lindos. Sim. Trouxe transformação para ela estar pronta para o próximo nível. Ainda dentro desse produto, houve a necessidade de trazer uma divisão dentro desses produtos. Então, hoje, vou te dar um exemplo, voltando para o WhatsApp. Eu criei o código de fechamento do WhatsApp. Legal. Por quê? Porque muitos corretores perdem venda simplesmente porque usam uma palavra errada. Porque na hora, estão ansiosos, na hora do fechamento, se embola. Ótimo, vamos trazer esse produto? Nele, transformação. Já trago, o corretor consegue melhorar comportamento, já consegue se conectar com o cliente de nível um pouco mais alto ali, nível de consciência, nível de poder aquisitivo, né? De maneira geral. Consegue se conectar, ele se prepara
vem para o próximo passo, a gente faz uma escala. E é isso, é dia a dia. E já tá nascendo um novo produto, ainda não tem nome, mas está nascendo. Conta pra gente um spoiler aí. Spoilerzinho, porque tem começado a vir um movimento para mim de pessoas que tô perdido, tô começando no mercado, cheguei agora, não sei o que fazer. Antes eu não me comunicava com essas pessoas, mas entendi que é uma dor. Gente, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, o produto muda, ou ele nasce um novo, a gente se transforma, a gente se adequa, a gente se adapta, mas tem que ter ouvidos atentos, ouçam, leiam, para você entender. Então, tem produto novo chegando. E é esse tipo de movimento que o vendedor ele tem que ter, o mentor ele tem que ter, o empresário ele tem que ter. Comportamento muda o tempo inteiro. Trazendo o código de fechamento do WhatsApp, inclusive vai subir esse conteúdo em breve nele, bem em breve. O WhatsApp acabou de mudar a diretriz dele. 2025 o pessoal fazia disparo de mensagem. Mandava 100, 200, 300 mensagens. Já chegou mensagens por dia. E claro, vinha lead, vinha gente interessada. Você mandava para 300 pessoas, pelo menos umas 30 tinham que vir. E aí já vieram até supervisores falar comigo, Andressa, eu fazia assim, gerava muito lead para minha equipe, agora eu tô sem lead. E agora, o que eu faço? Você vai ter que se atualizar. A diretriz mudou. 2026 chegou, isso acabou. Dispara a mensagem para ver se o WhatsApp não te bloqueia, se não é spam. E agora ele tá mudando de novo. Sim. Então, assim como a tecnologia, a gente também tem que estar atento para mudar. E falando em mudança, Larissa, estou sabendo de uns movimentos muito legais. Aproveita para contar pra gente. Inclusive um deles, gente, eu vou dar spoiler, vou participar, estou animadíssima. Vai sim. Mas conta um pouquinho mais. Vai sim. Pensando em tudo isso que está acontecendo na nossa economia, eu comecei a perceber que para o meu nicho, eu trabalho muito com as especialistas que não sabem como se posicionar, achando o seu espaço vazio para ser referência. Então, eu comecei a trazer experiências para elas, porque elas estavam muito engessadas dentro da sua área de atuação, da sua profissão. Então, elas não saíam muito do consultório, do escritório, do hospital. Elas não estavam vivendo essas experiências fora desse ambiente. E eu comecei a trazer essa exposição. Então, esse ano a gente está trabalhando muito o evento de networking, que é um encontro que a gente está fazendo no Village Mall aqui na Barra, todo mês, para elas poderem aprenderem a se conectarem também com o cliente, não só no digital, que é o que a gente fala muito, mas ali. Como que você cria oportunidade em mesa? Porque eu vivi uma experiência muito legal de ter ido para Dubai a partir de sentar numa mesa certa. Então, eu estou trazendo esse conceito para elas de que elas não têm que ficar só investindo na área técnica e só dentro do consultório para poder ganhar dinheiro. Elas precisam também se colocar nos ambientes que o cliente dela está, se expor também no ambiente onde ela vai aprender mais ferramentas como empresária. Então, ali, no evento, eu estou trazendo elas para essa exposição, para elas entenderem esse conceito, e também estou entregando vendas, estou entregando palestras de posicionamento, que está despertando elas nesse lugar. Então, a gente lançou esse ano o nosso evento de networking. E a gente fez um outro lançamento, que é o que você vai estar com a gente, que é o passeio de helicóptero das empresárias. É um passeio exclusivo, e esse passeio foi muito intencional. A gente faz esse passeio para ter toda uma ativação de marca, uma comunicação ali estratégica, mas o principal ganho é justamente o reforço de crenças positivas do porquê você faz o que você faz. Porque a águia anda com águia. E eu percebo muitas mulheres com potencial incrível que elas têm medo de altura, por exemplo. E aí, se você tem medo de altura, você vai ter medo de subir num palco para 5.000 pessoas. Você vai ter medo de escrever um livro, vai ter medo, sabe, de acessar um novo, de romper um faturamento que você nunca rompeu. Um outro ativo que a gente também vai trazer ali é um network de altíssimo nível. Então, você, por exemplo, não tem medo desse sucesso, mas para você como mentora, é muito importante a gente sentar nesse lugar, estar nessa ambiência ali. Então, é algo exclusivo que não é para todo mundo. Chega muita gente me procurando. Lara, eu quero fazer o passeio. E eu vou entender que jogo que ela tá jogando. Porque se ela não estiver enquadrada nesse lugar, ela não vai participar do nosso passeio de helicóptero. Porque ali é um ambiente exclusivo para empresários
empresárias que já estão num nível acima e a gente vai estar sentado ali para trocar essa ideia, porque águia anda com águia. Então, é esse tipo de ambiência e experiência que eu estou buscando trazer esse ano. E aí a gente tem também, no final do ano, aí, em outubro, uma viagem para Dubai, que é para levar essas mulheres também para ver uma experiência internacional. Algumas vão palestrar lá. Então, a minha maior missão esse ano está sendo trazer para elas essa visão da nova economia, que não dá mais para brincar, conectar com outras mulheres que estão vendo isso, outras mulheres fortes, e colocar elas no acesso certo, na mesa certa, para elas deixarem de ser só uma operária do próprio negócio e virarem empresárias, porque se não mudar esse mindset, elas não vão estar vivas em 2027. Não vão. Isso é muito bom. Sabe uma coisa que eu tenho como opinião pessoal no networking? Fala comigo. Muito se fala de networking para encontrar seu cliente, para vender. Ok, é ótimo, tem que fazer mesmo, eu concordo, eu falo sobre ele, tem que ser intencional. Mas existe o networking de desenvolvimento pessoal, que mudou a minha vida. Porque muitas vezes eu estive em palestras, em imersões, em ambientes que eu não ia vender. Eu não fui para vender. Mas eu fui para enxergar novas realidades. E aí, para algumas pessoas, fazer 10 mil reais é um sonho. Você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Caramba, é muito, muda a minha vida. E para algumas pessoas muda mesmo. E aí você começa a andar com pessoas que fazem 100 mil. 10 mil ficou fácil. Ah, mas você vendeu para essa pessoa? Nem sempre. Você, às vezes, só entendeu que existe um mundo, um universo que vai muito além dos seus olhos. Então, andar com pessoas que têm pensamentos diferentes, faturamentos diferentes do seu, é muito importante para o seu crescimento. Em algum momento, pode ser que você seja o trampolim de alguém, que é devolver ao universo também o que foi te dado, né? Sim. Eu acho que isso é fantástico. Em algum momento, alguém vai ser uma inspiração para você, vai ser um sonho, falar, caramba, que legal, eu posso chegar lá, porque tem lugar para todo mundo, eu não quero o lugar do outro, mas como é que eu faço para chegar lá também e a gente estar nesse palco juntas, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando você está num evento de networking, acrescentando com isso, é entrar com o seguinte pensamento: o que eu posso fazer para contribuir com as pessoas que estão aqui? Porque isso é uma troca sincera que traz um crescimento. E é por isso que a gente tem tanto grupo fechado, porque quando a gente consegue conectar com pessoas que têm esses 3 pilares, né, que é o pilar, sim, da venda, claro, eu quero fazer negócio com você, mas eu também quero aprender com você e te ensinar o que eu posso, afinal de contas, todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender, e eu quero contribuir com você. De repente eu vou te indicar um cliente, ou eu vou trazer uma ferramenta para o seu processo, ou eu vou falar uma frase que vai mudar o teu jogo. Mas quando eu pego esses 3 pontos junto e boto pessoas que têm esse mesmo objetivo, ambiente. Águia andando com águia. O poder do ambiente é muito forte. Muito. E de novo, gente, nem sempre o ambiente é só para vender. Às vezes a gente entra num ambiente para desenvolvimento pessoal. Eu falo muito isso, muito, muito, muito. E um dos conceitos do nosso evento é trazer tempo de qualidade em mesa para que possam fazer network de verdade, genuíno, conexões genuínas. E ensino a elas que o verdadeiro network começa no servir, não é dando um cartãozinho. Não é sobre isso. É sobre você estar ali, servir, ser interessante, ver o que é que essa pessoa está precisando. E aí ela, eu preciso de uma ajuda nisso aqui, tá? Eu não tenho a solução, mas eu conheço alguém que tem, vou te conectar. E aí, naturalmente, se aquela pessoa puder te conectar com alguém, ela vai também retribuir. E essa troca faz com que a gente cresça. E eu costumo dizer que existe 3 tipos de ambientes, de evento que você precisa estar. E tem evento que te proporciona esses 3 cenários juntos. Mas você precisa ter ambientes onde você vai para aprender. Então, ano passado, passei uma jornada muito forte lá na MLS, que eu estava lá para aprender. Então, eu estava lá para aprender. E aí, ali não tinha salto alto. Ali tô com problema nisso aqui, entendeu? Preciso de ajuda nesse lugar. E ali eu mostrava minhas fragilidades, porque eu estava ali para aprender. Ali eu era aluna, mentorada. Aí a gente tem o ambiente onde eu vou
com intenção de vendas. Eu vou para servir e eu não posso ficar mostrando muitas minhas fragilidades. Não vou pagar de perfeita, porque todo mundo sabe que tem problemas. Mas a gente tem que ter cuidado nesse lugar, porque ali a minha postura precisa ser outra. E tem um lugar onde eu vou para servir mesmo, que às vezes eu tô indo como palestrante, que eu não vou ficar às vezes o evento inteiro, eu vou chegar só para palestrar, porque eu estou ali como uma pessoa de destaque. Então a gente tem que estar no ambiente para aprender, no ambiente para colher e no ambiente para servir. E essa tríade aqui é o que sustenta o nosso movimento, o nosso sucesso, muitas das vezes. Então, é muito forte isso, minha amiga. Estou muito feliz de te receber aqui mais uma vez. Cara, que troca gostosa, minha amiga. E a gente tem muita coisa, muita novidade para estar vivendo e trazendo para o público. A gente vai estar sempre sentando nessa mesa para trocar ideia. Ah, com certeza. Sempre. Tá aqui é maravilhoso, flui. Gente, eu juro que a gente não combina nada. Não combina nada, A não tem gente só roteiro. senta. Às vezes atrasada, né? Atrasada, amiga. Mas dá tudo certo, é maravilhoso, essa troca é muito boa. Ambiente, estar com pessoas que podem contribuir, servir, trocar. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, gente. Então, estejam nesse tipo de lugar, tenham esse tipo de acesso. Eu sei que às vezes dá friozinho na barriga. Hoje, eu recebi mensagem de uma mentorada minha que falou, eu tenho um evento para ir, mas não sei se eu vou. Trava emocional, porque ela podia pagar, ela estava livre, não tinha nenhum tipo de empecilho, mas a gente tem que quebrar. A gente tem que quebrar isso, vai com medo mesmo, vai com frio na barriga mesmo, mas vai, porque é você que vai fazer a sua história. É você que vai fazer seu faturamento também. Então, isso. vai com tudo, faça diferente, para você ter resultados cada vez melhores. E mais uma vez, obrigada, eu amo estar aqui. Minha amiga, é maravilhoso. Também. Deixa o teu Instagram aí, pro pessoal poder também conhecer o seu trabalho, quem quer seguir na carreira como corretora, ou já é corretora e precisa de ajuda, conecta com a Andresa. Você que precisa aprender a vender, também conecta com ela, porque eu acredito em espaço para todo mundo, somos vendedoras, mas as pessoas às vezes vão se conectar com você, às vezes vão se conectar comigo. Então, deixa o seu arroba, minha amiga, para eles. O meu arroba é Andresa com 2 E, pessoal, Andresa Teixeira, _. Vocês vão me encontrar lá como mentora de corretores de planos de saúde, trazendo muito conteúdo para vocês todos os dias, um pouquinho de vida real também, eu mostro meus perrengues, mas é isso, estamos lá juntos para crescer e para trazer essa força para o nosso dia a dia. É isso, já segue a Andresa lá. Você também que não me conhece, está aqui pela primeira vez, você me encontra no @LarissaFontanes. Eu sou mentora de posicionamento estratégico e vendas de empresárias e também estou sempre entregando conteúdos dia a dia para que você possa avançar e se posicionar da forma que vende e que é o que a nova economia hoje precisa de você, minha amiga. Então, te agradeço por ter ficado com a gente até agora. Vamos na câmera do meio? Eu agradeço você que está aqui com a gente. Compartilha com outros empresários. E a gente te aguarda no próximo episódio do Empresárias de Sucesso. Obrigada e até a próxima. Tchau!